Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira, que vai ao ar sempre às quartas-feiras lá no canal do YouTube da Unifacear. Você pode já se inscrever lá, ativar o sininho para saber então todo episódio novo que vai ao ar, e também vai ao ar no Spotify também todas as quartas-feiras. E a conversa de hoje é voltada para aqueles que querem ser professores, docentes no ensino superior. Então, você, seja qual área você se formou, se você tem interesse na docência do ensino superior, fica aí que essa conversa é para você. E para fazer essa conversa, eu chamei aqui uma pessoa que tem muita experiência com docência, né? Ele é graduado em Ciências Econômicas pela FESP Paraná, especialista em Administração de Marketing, mestre em Administração Estratégica pela PUC Paraná, mais de 20 anos de experiência na área acadêmica nas principais instituições de ensino de Curitiba e outras regiões do Brasil, professor, coordenador de curso, atua na graduação, na pós-graduação, tanto na modalidade presencial quanto EAD, é autor de livro, artigos científicos, palestrante, diretor proprietário do GPCOM, que nós vamos falar bastante, um grupo de professores e consultores, e suas aulas foram vistas por mais de 100 mil alunos. Carlos Frederico de Andrade, Fred, vou te chamar de Fred, e com esse currículo você tem mais de 60 anos, né, Fred? Olá, pessoal, tudo bem, Murilo? Diferente quando a gente ouve isso, né? Né? É diferente. Muda. Não, e principalmente quando a gente vê uma pessoa que é referência também na educação falando, é legal, vou guardar. Vai guardar? Eu vou guardar isso. E em relação aos 60, eu comecei muito cedo. Começou cedo. Eu comecei, né? Dando aula quando eu estudava no pré. Então eu conto esses... Não, e é interessante que eu conheci o Frederico, quem me apresentou foi o Demetrios, eu me lembro até hoje, e você trabalhava na época na Uniandrade. Isso. E aí você contou uma história hilária, né, que aconteceu. Você lembra da história que você me contou? Lembro, vamos lá. Vou contar então aqui, você vai lembrar, mas que você lá na Uniandrade, acho que alguém da coordenação veio falar contigo e meio que exigindo que você fizesse alguma coisa. Isso. E aí você olhou para a pessoa e falou assim: você já viu meu sobrenome? Assim, tipo, sério, mas é claro que você estava de brincadeira, você é um brincalhão muitas vezes, né? E ela olhou o sobrenome e viu Andrade, né? Porque lá é o Uniandrade, né? Nós dois somos Andrade e confundem-nos como donos da Uniandrade, né? E a pessoa olhou aquele crachá e ficou com medo, daí falou: opa, desculpa, professor, não é, não. A gente tinha que entregar um livro de chamada e a gente tinha o prazo para entregar, e a pessoa chegou e falou assim: você não vai entregar o livro, professor? Eu falei: olha, eu, mais do que ninguém, tenho que dar exemplo aqui dentro. Daí ela pegou, olhou e viu o Andrade no crachá, e eu peguei e falei: no prazo será entregue. Isso aí. E ela foi perguntar depois quem que era, que veio cobrar o Andrade. E aí estamos nós também, né? A minha filha viu o Murilo no TikTok. Minha filha segue o Murilo no TikTok. Ela: pai, ele tem milhões de seguidores. Ele é nosso parente. Eu falei: pode contar, pessoal. Mas, Fred, conta para nós um pouco da tua história, de por que você escolheu economia lá atrás. Você é economista. Eu sinceramente, que você fosse formado em administração. Porque você, né, a tua carreira, né, muitas aulas que você dá é nessa área de administração, né? Mas por que você fez economia e o que te levou a esse curso? Como é que foi a tua escolha? Bom, eu trabalhava em banco. Eu tinha que escolher uma carreira, eu gostava muito de números e eu fui para o banco. Daí fui trabalhar em banco, achava que economia, naquela época falava-se muito da economia, e eu fui para a economia. E aí, na metade do curso eu devia ter feito administração, que era mais a área que eu gostava e já tinha uma tendência do marketing. Mas a economia foi muito boa para mim, porque é ciência social, né, da riqueza, né? Então eu falo assim: puxa, eu gosto da produção, eu gosto do mundo financeiro. Então foi uma boa escolha. Olhando hoje, foi uma excelente escolha, porque me deu base para muito do que eu faço hoje. E daí, logo depois, a veia era do marketing. E uma professora me chamou para dar palestra para as turmas que estavam vindo depois da minha turma.
para eu falar sobre emprego, para falar sobre carreira. E quando eu me vi, eu estava dando aula, conversando com o pessoal, com os meus calouros. E de uma hora para outra, eu fui convidado para dar aula. Foi aí que surgiu a docência? Foi aí que, do nada, assim. E eu comecei dando aula para curso técnico. Curso técnico. Foi paixão à primeira vista, a docência? Quando você fez a primeira palestra, você viu que era isso que você queria? Mas daí você começa a pensar de onde vem isso, né? E eu fui representante de turma, eu fui orador na minha graduação, e daí eu lembro que desde pequeno eu fazia isso. Né? Daí eu lembro lá que na 7ª série o professor saía da sala e eu era o cara que ficava cuidando da sala. Você era tipo monitor. Era um monitor, tinha eu e uma amiga minha, Arlete. Arlete era minha amiga na 5ª série, 5ª, 6ª série, e ela foi coordenar os cursos técnicos no antigo Colégio Rui Barbosa. E um dia ela me chamou, vem dar uma palestra aqui também. Rui Barbosa ali no centro de Curitiba. Isso, que depois virou Unifaesp, hoje lá do Daniel. Então você começa a relembrar, você fala, não tinha como fugir. Não tinha. Então, foi natural. E você sempre foi falante assim, ou isso, você era tímido? Como é que era? Eu comento com os meus alunos, se eu estiver no ponto de ônibus, eu converso com o ponto. Né? Não, desde pequeno. Eu falava muito. E sempre perguntando. Eu sempre falava, por quê? Curioso. Por quê? Sempre. Falava para minha tia, por que você tem essa casa? Por quê? Porque eu lembro até hoje, ela me fala, minha madrinha, que mora aqui pertinho também. Então ela fala assim, você desde pequeno perguntava e não parava de falar. E aí, cara, naturalmente, era a única coisa que dava para fazer. E é interessante, né, Fred, porque a curiosidade é algo que precisaria ser mais estimulada na educação como um todo, né? Lá com a educação básica, mas também na educação superior, né? Muitas vezes o professor ele acha que ele tem que dar respostas para o aluno, né? Quando talvez se ele criasse perguntas na cabeça do aluno seriam mais, o trabalho dele seria melhor, né? Produtivo, né? A educação mais produtiva. Tem alguns artigos e são números que a gente também não tem como mensurar se estão nesse momento mas reza a lenda que a cada ano que a criança fica na escola, ela perde 15% da sua criatividade. Por quê? Porque ele tem que escrever numa folha de papel. Ele não pode escrever na mesa. Sim. Né? Então, quando a gente faz isso, naturalmente a gente está podando a capacidade dessa pessoa. Né? Eu em conversa com o professor Osíris, que você conhece também, a gente falou bastante sobre isso, né? Que se a escola... Por que a escola poda a criatividade? E muitas vezes ela coloca o aluno dentro de um padrão e tudo que foge daquele padrão é visto não com bons olhos, né? Você sabe que eu li um livro esses tempos e é muito interessante, onde como a maioria das professoras, dos professores lá do início dos anos iniciais são professoras, muitas vezes os meninos eles sofrem mais. Olha que interessante, porque a professora ela tem o padrão de menina como organizado, porque a menina, em regra geral, ela é mais organizada. Sim. Então ela tem o seu estojo, suas canetinhas, seu caderno todo organizado, e o menino a gente sabe que ele é mais largadão, né? Eu tenho 3 piadas, mas tem um que está nessa... Você pega o estojo dele, é brincadeira, né? Quando tem estojo. Então, por causa disso, os meninos acabam sendo mais tolhidos e recebem mais repreensão, porque o padrão que é criado é o padrão da menina, de organização. Olha que interessante. Isso é uma coisa que eu nunca tinha me dado conta. E aquilo ali, eu falei, pô, é isso mesmo. Eu estudei numa escola muito boa. Colégio Polivalente, ali no Boqueirão. Era uma escola de excelência. E a gente tinha o contraturno. E tinham aulas, e foi a primeira vez que minha mãe foi chamada na escola para conversar, né, sobre a minha postura em aula. À tarde, a gente tinha nesse contraturno algumas matérias que era... Uma, eu lembro que a gente trabalhava com a parte de torno,
da parte agrícola, a gente aprendia a fazer horta, assim, porque era, né? Hoje você falando, você fala, pô, que legal. Antigamente a gente falava, tem que ficar, né? E eu gostava dessa matéria. Tinha uma que era técnicas administrativas, que era a base da administração, eu já gostava, ótimo. E tinha uma que era educação para o lar. Ah, rapaz, aí não tinha. Eu tinha que costurar a roupa, rapaz, fazer comida, e aquilo não ia, e eu, né, acabava fazendo brincadeira. E hoje eu falo, que falta faz? Que falta faz, né? Então, hoje todo mundo quer ser chefe, né? Muita gente quer ir para outra área, e talvez a forma de apresentação da matéria, se fosse diferente, talvez a gente tivesse entendido melhor como era isso. Claro, e até agora, está aí o novo BNCC, né? A Base Nacional Curricular Comum, onde a ideia é ter linhas de formação no ensino médio. Eu acho interessante, porque, de repente, o aluno pode optar por determinada linha, porque hoje é meio padrão, né? Todo mundo vai para tudo e tem que fazer as mesmas coisas, né? E a gente tem inteligências diferentes, né? O ser humano tem inteligências diferentes, formas de aprender diferentes, então seria muito interessante que tivesse linhas de formação onde o aluno pudesse optar. Mas eu queria te perguntar, Fred, da onde surgiu o GPCOM? Fala mais do GPCOM. O que é o GPCOM e da onde surgiu o GPCOM? Então, essa é uma história bem engraçada, porque as pessoas atribuem a outras pessoas o sucesso da forma que eles veem. Então, para algumas pessoas, dinheiro é sucesso, para outras, o tempo é sucesso. E é muito engraçado, porque as pessoas falam, nossa, o Frederico criou o GPCOM, olha que ideia fantástica. E não foi criado, não foi uma coisa assim. Eu trabalhava em 3 instituições diferentes, eu dava aula em 3 instituições. E eu encontrava pessoas que eu conhecia que eram comuns a outras pessoas, né? Então eu chegava à tarde, à noite numa instituição, daí vamos usar o Osíris e o Murilo, né? Encontrava o Osíris numa faculdade e falava, tem visto o Murilo? Eu falei, sim, tenho visto o Murilo. Como é que ele está? Tá bem. E os meninos? Os meninos estão bem, cara. Foram viajar. E daí ele, que legal, manda um abraço pro Murilo. Daí no outro dia eu ia para a faculdade e falava, e daí Murilo, encontrei o Osíris, mandou um abraço para você. E daí, como é que está o Osíris? Tá morando lá na Lapa, tenho... Daí eu ia, daí um dia, né? Eu falei, mas que coisa. Eu falei, Murilo, para de perguntar do Osíris, marca que vai almoçar com ele. Daí o cidadão falou, boa, marca lá que nós vamos. Daí mais uma vez, marca lá que nós vamos. E eu marquei esse almoço e com algumas pessoas, e nós somos em 10, 12 pessoas. E foi muito legal. A gente foi almoçar, era uma churrascaria que tinha perto da Tuiuti, né? E a gente foi lá para o almoço, tinha coordenador de curso, diretor de faculdade, tinha... E à tarde, um desses professores me ligou e falou, que legal que foi, Frederico. Né? A gente precisava de uma iniciativa dessa. Só que tinha um coordenador de curso lá que eu mando o currículo, eu sei que ele está precisando de professor, você não quer fazer a ponte? Eu liguei para ele lá e falei, olha, você tem o currículo de fulano, se não tiver eu vou te mandar o currículo. Mandei e ele foi contratado. Ele foi contratado por esse coordenador e um tempo depois, eu não fiquei sabendo, soube depois porque uma pessoa chegou para ele e falou, você está dando aula, que legal, como é que você conseguiu? Ele falou, não sou eu que consigo, não, é esse cidadão aqui, liga para ele. E deu o meu cartão. Eu recebi o e-mail assim, olá Frederico, você não me conhece, eu sou fulano de tal, me falaram que você arruma emprego. Eu falei, cara, arruma emprego? Daí eu peguei aquela lista e mandei, olá pessoal, alguém está precisando de um professor de contábeis? Daí recebi de um outro coordenador, contábeis não, mas eu preciso de um professor de física. Falei, cara, mas física nem é do meu meio. Peguei ali e mandei, olá pessoal, vocês conhecem alguém de física? Daí um professor falou, minha irmã dá aula de física. Bom, para resumir a história, 6 meses depois o Google bloqueou minha conta dizendo que eu estava mandando spam. Porque o Google, você só tinha acesso ao Gmail se você fosse convidado. 500 pessoas era spam naquela época, para você ver o volume. E o que acontece é que eu tinha mais de 500 pessoas que já estavam naquela lista. E entre isso, alguns amigos que nós temos em comum, vamos fazer almoço, e a gente começou a fazer almoço. Então, toda última quinta-feira do mês, a gente fazia o almoço,
do GPCOM, e as pessoas, nossa, por que quinta-feira? É cabala? Eu falei, não, porque a última quinta-feira do mês é quando a gente recebeu e dava para pagar no cartão de crédito também. Então, é assim, as pessoas atribuem um sucesso de uma coisa que não foi pensada. É claro que muitas pessoas ajudaram para que ele seja o que ele é hoje, né? As pessoas que mandam as vagas. Quantos professores hoje tem o GPCOM? Hoje a gente tem 7 mil professores cadastrados. Esses 7 mil professores é orgânico, não é assim uma coisa que a gente trabalha com ferramentas de marketing online para fazer a captação desses professores. E ainda ficou bem regional. A gente tinha feito o Brasil, mas não deu para atender, porque era um volume muito grande, e daí restringimos a Curitiba e região metropolitana, mas temos pessoas de vários locais do país e até fora do país. E hoje a gente sabe que é um site, é um local onde as instituições universitárias usam para divulgar suas vagas, e lá você faz essa divulgação para os professores, e aí o professor entra em contato direto com a instituição para participar da seleção. Como é que é isso? Nós temos algumas formas de participação. Não era para ser assim, né? Sim. O GPCOM era uma confraria. Era um lugar que nós íamos para bater papo. Surgiu como um network. Como um professor que precisou de emprego. Né? E hoje como eu trabalhava nas instituições de ensino, chegou um ponto em que eu já não estava mais feliz. Era uma questão pessoal mesmo. E eu queria fazer coisas diferentes na minha vida, na profissão, na educação. E chegou o ponto que eu tive que monetizar, transformar isso numa forma de que pudesse se pagar, pelo menos. Então, hoje nós temos contas, tem conta de assinatura, então tem professor que ele pode acessar gratuitamente, tem professor que paga para ter serviços exclusivos, tem instituições de ensino que patrocinam o GPCOM, tem instituições que disponibilizam os editais. Então, tem todas as formas. Nós temos hoje vagas para pessoas da educação. Então, coordenador de curso, conteudista, tutor, professor para graduação, pós-graduação, curso técnico. Então, porque ele é interessante porque ele é nichado, né? Ele tem um nicho, né? Então, muitas vezes uma empresa está precisando de um funcionário. A gente sabe que existem empresas de RH que fazem esse meio campo entre as empresas e as pessoas. Mas na área específica de professores de ensino superior particular, e é importante falar isso, né? Isso. Porque a pública é um sistema diferente, depois você pode até explicar melhor, mas é o único que tem, né? Não existe outro que faz esse, assim, específico sobre isso, né? Isso. Não, eu costumo dizer, não é uma agência de emprego. Não é uma agência de emprego. É uma plataforma onde faz a ponte com a instituição de ensino e o profissional da educação. É isso que nós fazemos. Muitas das situações são bem pontuais, onde o diretor... Ou tem uma vaga para diretor de faculdade. Não é uma vaga que ela vai ficar disponível num site de RH. Não é? E muitas vezes até para substituir um diretor que está lá ainda. Que está lá. E que não sabe que vai ser substituído. E que é meu amigo. Tem vezes. E que é meu amigo. Não é o seu caso. Não. Então, mesmo assim, quando você já não quer mais ser o diretor, é você que vai buscar o diretor. Claro. Não é? Então, assim, já teve diretor que me ligou e falou, Fred, eu preciso de alguém para me substituir, mas eu não quero que isso vá para o mercado. Sim. Então, aí a gente seleciona 3 ou 4 perfis, manda para essa pessoa fazer análise. Claro que tem um pouco do que a gente conhece da trajetória desse profissional da educação, mas, inclusive, isso a gente faz, né? Mas aí são para níveis de coordenação e direção. Já para o professor, e aí eu atribuo o modelo de sucesso do GPCOM, porque ele não elimina a figura do coordenador. Porque para ser professor não adianta você ser bom em sala de aula. Existem muitos outros critérios. E o coordenador tem que ter a confiança desse professor e nesse professor. E é ele que tem que escolher o professor. Então, a gente não elimina a figura do coordenador de curso. E o que acontece? Muitas vezes esse coordenador ele migra para outras instituições e é como se ele fosse plantando a semente do GPCOM em outras instituições. Por isso que a maioria, se não a totalidade delas em Curitiba e região metropolitana, já demandaram o nosso serviço.
né, na questão que eu estava falando, professor da particular e da pública, porque da pública, da universidade pública, a gente sabe que precisa de concurso público. Né? Então, um professor hoje, para entrar numa federal, numa estadual, ele vai ter que passar por um concurso. Geralmente, o concurso exige-se, né, doutorado. Difícil um concurso público para professor que exija só um mestrado, mas tem, dependendo da área, mas a maioria é doutorado. E aí você vai passar por um processo seletivo bem rigoroso, né? É mais difícil, mas existe. Agora, particular, também, dependendo da particular, exige-se mestrado, exige-se doutorado, mas tem professores que são só especialistas e que conseguem entrar numa faculdade. Até antigamente, né? Eu não sei se você se lembra, mas existia uma pós-graduação chamada Metodologia do Ensino Superior. Né? Eu fiz. Tinha muita gente que falava assim, eu quero ser professor, eu tenho que fazer essa pós para poder dar aula. Né? Falavam isso. Não tinha nada a ver, não existia esse pré-requisito, mas as pessoas faziam e muitos têm metodologia do ensino superior para dar aula. Né? Qual que é a primeira coisa que uma pessoa que quer ser professor, e aí eu estou falando de universidade particular, a primeira coisa que ele deve fazer? Assim, eu tô terminando a faculdade, ou eu já fiz uma especialização e eu gosto da docência e eu quero entrar nessa área. O que eu preciso fazer? O que você orienta que essa pessoa faça? Vamos partir de que essa pessoa já tem a formação mínima necessária, que é ter pós-graduação. A especialização. Pessoa que é só graduada hoje, para docência presencial, não vai. Não vai. Até porque hoje a gente tem muita gente no mercado. Né? Então, principalmente em Curitiba, porque grandes empresas fecharam, mudaram de dono, fundiram. Então, você tem aí Bradesco com HSBC, onde você teve muita gente muito boa que sai nessa fusão e que olha para o mercado e diz, o que eu sei fazer? Né? E ele olha e fala, eu tenho uma formação boa, né? No mínimo especialização, tenho conhecimento de mercado e se expressa bem. Então, é o mínimo que você precisa. Então, olha e vê. Pô, eu me comunico bem, porque você vai estar na frente de 30, 40 pessoas. Isso quando você não está no EAD, numa aula ao vivo, para 5 mil pessoas. Então, não é fácil. E só vendo câmera ali, né? Nós estamos aqui, por exemplo, no estúdio, né? Nós temos aqui o nosso pessoal de apoio, Isso. E a gente, uma vez eu fui dar aula na própria Uninter, e eu dando aula para o câmera toda hora bocejava, né? E eu falava, nossa, minha aula deve ser chata pra caramba, mas não tinha nada a ver, o câmera não tinha, mas que era a única pessoa que eu estava vendo ali, né? Então, você tem que, bem colocado aí, não é só a questão do presencial, a questão também da distância é importante. E como qualquer profissão, você tem que gostar. Não adianta, isso não é historinha de professor. Você tem que gostar porque não é fácil. Eu falo assim, o pessoal fala, vamos lá dar aula, é fácil. Só que para eu dar aula, eu tenho que me preparar muito. Não é um bico, né? Isso não pode ser visto como bico. Não pode ser visto como bico. Até porque o bico é a obrigação de ganhar dinheiro, né? Eu falo, você vai fazer um negócio para ganhar dinheiro. Na docência, e ao contrário do que as pessoas falam, você pode ganhar dinheiro também. Eu falo, nós somos prova disso, porque nós sustentamos as nossas famílias pela educação. Claro. E nós estamos há mais de 20 anos no mercado, sustentando as nossas famílias com a educação. Então, a primeira coisa... Outra coisa, né? Eu acho que a primeira, não é gostar... O zero, né? Não se queixa. Se você escolheu a sua profissão, faça com que o aluno tenha vontade de ser igual a você. O aluno não é culpado de você ganhar E muito pouco, pelo contrário, ele tem que olhar para você e tem que ter orgulho. Agora, se ele olha para o cara e fala, nossa, esse cara é fracassado, o que eu vou aprender com ele? Então, aí já está errado. Ele tem a vocação, né? Se não tiver vocacionado... É vocação, é propósito, é você acordar e falar, cara, eu tenho que fazer isso porque você vai estudar para dar aula. Daí o teu aluno assiste a sua aula, ele vai embora, você volta para casa e corrige prova. Não é? E daí no final de semana, você prepara a aula e corrige prova. E a sua família está esperando você. E você corrige prova. E você estuda. E você lê. Então, eu fiz um... E o aluno, muitas vezes, eu brinco, né? Meus filhos, muitas vezes, eles fazem a prova no dia, né? E aí no mesmo dia eles já querem a nota, né? E no outro dia...
E aí é fim de semana, sexta-feira, e daí eles brigam, assim, falam assim, pô, por que o professor não colocou a nota ainda, né? Como se o professor não tivesse vida, né? Minha filha fez uma prova sexta-feira, fez uma prova para bolsa na escola, assim, a gente queria avaliar como é que ela está, assim, são 3.500 pessoas para, sei lá, 50 bolsas, uma coisa assim. E a gente saiu, foi tomar um café depois para comemorar esse primeiro vestibular dela, né, 11 anos. E comendo ali, tomando café, ela olhou e falou, quando que sai a nota? Bem isso, quando sai a nota, ser imediato para eles hoje é a palavra. É uma geração imediatista, né? Fast food, né? Então, assim, a situação do ser professor, né, que a gente tinha comentado com essa situação. Eu fui dar aula, como você falou, dou aula no Brasil todo, já dei aula no Amapá. Né? Então, assim, ninguém acorda de manhã e fala, eu vou para o Amapá. Sim. Né? Apesar de que se come muito bem, é uma cidade projetada, é muito legal você conhecer o Amapá. Eu fui para Rondônia, mas você não vai acordar de manhã e fala. E fui para lá. E agora eu fui para o Mato Grosso, em 15 dias. Você conhece hoje, por causa da docência, todos os estados brasileiros? Ou tem algum que você ainda não foi? Não, tem o clássico, né? O Acre eu não conheço, mas... E eu fui para o Acre. Mas do lado. Eu fui para Rio Branco para dar aula pela Uninter, eu fui para o Acre. E é muito legal, né? Você foi para Cruzeiro do Sul. Será que foi Cruzeiro? É Cruzeiro do Sul. Agora eu... Mas eu não fui para o Acre, mas eu estava dando em Rondônia e tem um aluno que veio do Acre. Eu falo, tá quase valendo. Porque é pertinho para eles, né? E eu fui dar aula no Mato Grosso e como é pós-graduação, é uma coisa muito dinâmica. E o aluno hoje ele não quer matéria, não quer quadro, ele não quer... Porque se ele quiser, ele vem para o YouTube, claro. ele vai para a biblioteca, ele baixa, ele quer a resolução do problema. E eu cheguei para eles e no nosso fechamento eu falei para eles, olha, a atividade é esta. E estas são as informações. Eles ficam parados. Eles falam assim, pode ser no computador? Eu falei, pode. Eu posso sair da sala? Pode. Eu posso... Você pode o que você quiser, mas é por causa daquela história que a gente estava falando, sim, de você estar em módulo, né? Da professora falar, só faz nessa página. Cara, você faz o que você quiser. Posso ir no banheiro, professor? Faz. Contanto que daqui 40 minutos você faça a melhor apresentação da sua vida. Sim. Porque o problema é que logo depois de você terminar a sua apresentação, vem outra equipe e faz melhor. Sim. Daí ele fala, mas não quero ser melhor. Você não quer ser melhor, beleza, tá bom. Mas tem gente que só contrata os melhores. Eu não contrato os melhores para trabalhar comigo. Eu contrato os que atendem ao que eu preciso. Claro. Não é? Então, assim, ele pode ser o melhor na engenharia, mas eu não preciso de engenheiro. Não é? Lembrando sempre que esse programa vai ao ar sempre às quartas-feiras no canal do YouTube da Unifacear. Nós sempre colocamos lá como estreia, né? Nós estamos gravando, mas colocamos como estreia às 19 horas e geralmente eu estou ali interagindo com os telespectadores e também no canal do Spotify da Unifacear. Já se inscreve lá, ativa o sininho, compartilha com os amigos, compartilha com os inimigos também. Se você não gostar, de repente compartilha com os inimigos. Que aí esse canal cresce e mais pessoas vão ficar sabendo sobre esse podcast Educação e Carreira. E Fred, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar conseguir uma vaga de professor? O que você acha assim, porque você tem muita experiência, você sabe tanto o lado do professor como você sabe o lado da instituição. Quais são os principais erros que essas pessoas cometem? Achar que só vai dar aula. Querer mostrar que ele tem o conhecimento para dar aula, e não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de um gestor em sala de aula, hoje. Porque, e é o gestor mesmo. Você tem lá 30 alunos, 30 pessoas diferentes, 30 pessoas que têm objetivos, que parecem ser comum, que é a formatura, não é? Mas são N situações que levam esse cidadão a entrar na sala de aula. Não é? A gente tem a mãe que deixou seu filho em casa, a gente tem o pai que deixou seu filho em casa, né, que cuida sozinho, alguém que está preocupado com o trabalho, e hoje é muito difícil isso. E eu fui para uma reunião de faculdade, de professores, e teve um professor que falou assim, a gente tinha que cortar a internet da sala de aula. Eu acho que a gente tem que cortar. Agora, a própria faculdade disponibiliza internet para o aluno na sala de aula. Daí a gente não consegue fazer com que o aluno preste atenção na gente.
E naquele dia eu perdi, eu acho que a amizade desse professor, porque eu peguei e falei assim, eu acho que ele não deve cortar, porque esse aluno, o pacote de dados dele é melhor do que da faculdade, no celular dele, no computador dele. Sim. Cabe a nós darmos uma aula melhor do que o Google. Não é? Porque não tem volta. Não tem volta. Né? Não tem volta. Então o professor ele tem que fazer a gestão. De repente você usar, inclusive, o Google como teu aliado, né? Como uma ferramenta, né? Uma ferramenta. E mais uma vez, a gente não sabe tudo, a gente não vai saber tudo, e a gente sabe muito menos do que o aluno. Sim. Não é? A gente sabe porque ele entende da área dele. E eu não tenho como entender de 30 áreas. E esse professor hoje ele tem que entender que ele faz a gestão em sala de aula, ele tem que responder ao coordenador, ele tem que responder ao mercado, porque se ele não é um bom professor, o aluno não comenta, o aluno não curte, o aluno não vem. Ele tem que entender que às vezes ele tem que fazer parte da rede social. E os professores dizem assim, eu não estou lá para trazer aluno. Eu falo, não esqueça que é um negócio. E esse negócio só funciona porque você faz com que esse aluno venha. E aí vem aquele papo do mercantilismo, né? De que o professor mudou o status dele, né? Agora ele não é mais ele tem que cuidar dessa parte também e que isso não seria tarefa dele, né? Mas é um novo perfil. Né? Nunca foi. Se a gente parar para pensar, nós, professores de ensino superior, confundimos com a professora normalista. Aquela que a gente fala, né, lá da década e do professor que trabalha no Estado. O professor que trabalha no Estado, ele vai se aposentar naquela instituição que ele começou e nós somos o ensino superior. Nós trabalhamos com uma empresa privada. Nós temos que responder à altura, né, com a nossa titulação, com a nossa possibilidade de entregar o que o aluno espera, e o aluno vem para cá sabendo que aqui ele vai ter crescimento. Não é toda instituição que tem a estrutura que a FACEAR tem. Não é toda instituição que tem a possibilidade de entregar para o aluno o que vocês entregam. Então, o professor tem que pensar assim também. E muitos professores, eles falam, mas então daqui a pouco, então se o meu coordenador pedir para eu dar nota para alguém, eu vou ter que dar nota. A questão não é essa, né? Nenhum coordenador, eu acho... Não. Na Unifacer nós não temos isso e eu acho que em muitas instituições não existe isso, né? Você tem que trocar a nota, você deu uma nota baixa para o aluno, você tem que mudar. Não é isso, né? E muitas vezes o professor, ele sai de uma instituição batendo, falando assim, eles queriam que eu mudasse a nota do... Sim. Né? Eles confundem essa questão do professor, da rigidez do professor com a questão de que o professor precisa dar nota para o aluno. Né? A gente tem professores que são extremamente rígidos e que são muito bons professores. Não é essa a questão, né? Não é excludente, né? Não é excludente. É o que eu falo. O meu é pior ainda, né? Eu sou professor de marketing. Quando você fala que vai ter aula de marketing, o cara fala, é o recreio da faculdade. Acha que vai ser festa, que o professor vai passar comercial e tal. E muito pelo contrário, porque eu falo, o profissional de marketing é o primeiro a ser mandado embora da empresa. Não vendeu, manda o cara de marketing embora porque ele não comunicou legal. Sim. Então eu falo a importância desse professor, do que ele vai entregar para esse aluno. E para que você veja como são as coisas, esses dias eu fiquei sabendo que teve uma turma de pós-graduação que foi fazer uma reclamação minha na ouvidoria da faculdade. E eu conheço o reitor da faculdade, eu falei para ele, cara, você não falou nada? Ele falou, não, né, tive que ir lá responder por você, Fred. Eu falei, cara, mas e daí? Ele falou, você reprovou até tua parente. Eu falei, mas em sala de aula era minha aluna. Daí ele falou... Falei, cara, mas o que aconteceu? Ele falou, eles foram reclamar que 30% da sala reprovou. Eu falei, por quê? Por falta. Bom, então não fui eu que reprovei, né? Não fui eu que reprovei. E a situação hoje é assim, porque eu tenho que trabalhar. Tudo bem que você tem que trabalhar. Eu entendo que você tenha que trabalhar. Mas se você optou por fazer o presencial, são as regras do presencial. E hoje, diferente da minha época, eu não tinha celular. Então eu saía do meu serviço, ia para a sala de aula e tinha que ter o orelhão lá na porta da faculdade para ligar para casa para saber se pedir para a mãe esquentar comida.
Era assim, hoje não, né? Hoje não. Hoje você tem o celular, você tem todas as possibilidades. E isso acaba tirando o foco de quem não consegue dar uma aula boa também. Sim. Então, é assim, queira ou não queira, você, e as pessoas podem levar isso, imaginar de outra maneira, o professor ele tem que ser o artista hoje da sala de aula. Não, mas é que E não é um artista de ruim, não. É assim, tem que ser um artista mesmo. E eu concordo contigo. Eu só queria voltar um pouquinho antes. Vamos lá. Porque tem muita gente que está nos assistindo, talvez, ou nos ouvindo, que ele fala assim, olha, eu não consegui nem entrar ainda. Entendeu? Uhum. E aí, eu vou te ajudar até com essa resposta. Por exemplo, eu como reitor, eu recebo 3, 4 currículos diários, né? E é interessante que a forma como a gente recebe esse currículo por e-mail já é errado. Sim, né? sim. Então, por exemplo, eu recebo currículo que o cara não escreve nada, só manda um arquivo em PDF. O cara acha que eu vou abrir, né, um PDF para ver o currículo dele? Nunca. Até porque a gente acha que é vírus. Claro. Entendeu? Então, escreve alguma coisa, né? Escreve, olha, olá, meu nome, estou buscando tal. Agora, outra coisa, não é comigo. Entendeu? Não é. Não é o reitor que contrata o professor da instituição. Não. Quem contrata é o coordenador lá do curso. Você falou lá no início, é o coordenador que recruta e seleciona. Então, vai no coordenador, filho. Né? Quer conseguir uma aula presencial? Descobre os coordenadores de curso das áreas, das faculdades, dos cursos que você tem interesse e vai até ele. Né? Faz um primeiro contato, se apresenta, mostra a tua cara, né? Esse negócio de ficar mandando currículo para 10 mil pessoas, usa o network. Você falou aí de network, né? E você hoje é um especialista em network. É tão fácil. Eu falo assim, é tão fácil. Para nós hoje é fácil, né? Se você mandar o currículo, não vão abrir. Você fala, por que não? Recebe 3 a 4 por dia, 20 dias, 80 currículos, e eu não preciso de 80, eu preciso de 1. Tá? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em stalkear, tá? Stalkear nos Estados Unidos é uma coisa, stalkear no Brasil é outra, tá? Explica o que é stalkear para quem não sabe. Então, nos Estados Unidos é crime, né? Você seguir, você... Ficar olhando as fotos, olhando incessantemente, olhando o perfil da pessoa. Aqui a gente usa o stalkear de uma maneira mais leve, que é fazer uma pesquisa sobre quem é a pessoa. Quem é a pessoa. Entra no LinkedIn, entra no Face. LinkedIn é a ferramenta. Então, o que eu já fiz muito disso. Tá? Eu fiz muito disso. Que é assim, entra no LinkedIn, veja lá. Entra lá no nosso lá, Carlos Frederico de Andrade, né? Entra lá, Murilo Andrade. Vai aparecer lá, Murilo Frederico. Frederico conhece Osíris. Osíris é amigo do Alex. Alex é o coordenador, Murilo é o coordenador. E daí eu falo, cara, mas eu fui aluno do professor Alex. Passa a mão, ele falou, professor Alex, lembra, eu sou o Frederico, tive aula contigo em tal lugar. Pô, podemos marcar um café? Usa as conexões, né? Eu falo assim, caramba, mesmo no GPCom, eu tenho 7 mil professores. Poucos eu já saí para tomar café. Semana passada eu fui tomar café com uma professora. Ela me ligou e falou, Frederico, eu preciso fazer com que o meu currículo seja mais atrativo. Eu queria fazer tal coisa, o que você acha? Eu falei, acho que você deve me chamar para tomar um café. Daí ela falou, então vamos marcar um café, vamos tomar um café. Ela é professora da minha filha. Ela dá aula na escola da minha filha e já deu aula uma vez, substituiu, e a gente não nos conhecíamos. E pasme, ela é assinante do GPCom. Ela me paga já 3 anos. E depois de 3 anos eu fui tomar café para saber como é que melhora o desempenho. Pô, nós professores, o que a gente mais gosta é de gente. Claro. Então, liga para conversar. Então é assim, antes de mandar o currículo, é assim, segue CV anexo. Oh, caramba, cara. Sabe? Olá, Murilo, tudo bem? Eu sou o Frederico, sou amigo de fulano que te conhece, tal. Gostaria de submeter o meu currículo, se você puder me dizer para quem, ou 3 linhas, né? 3 linhas. Né? Tem uma outra forma que é onde o Murilo vai. Daí você quer dizer assim, pô, cara, você sabe que o Murilo corre no Parque Barigui toda terça-feira de manhã, sei lá, né? Um pouco arriscado, né? É capaz de chamar a polícia, falar, tem um louco lá querendo me entregar um papel. Mas assim, relacionamento, acha quem é, onde está, por que está. O problema, Frederico, que a gente vê que a maioria das pessoas busca relacionamento quando estão desempregadas ou quando estão buscando interessadas, né?
E a questão do network, ela tem que ser feita constantemente. A gente, eu e você somos duas pessoas que fazemos muito network, né? E nós temos nossas funções todas, mas sem interesse, né? Um network sem interesse, porque vai chegar a determinado momento que de repente você conhece tal pessoa lá, você me coloca em contato com ela? Isso. Né? O pessoal da engenharia. Vou contar uma historinha bem rapidinha. Tem um amigo meu que ele foi trabalhar na construção do metrô no Rio de Janeiro. Na engenharia. Imagina o salário do cidadão. A gente está falando isso há algum tempo que está super bem. Daí ele pegou e um amigo dele ligou para ele e falou, sei que você está no metrô, você consegue... né? Ele falou, no momento eu não tenho nada. Ele falou, mas eu estou precisando e tal. Ele falou, no momento eu não tenho nada e tal, mas... Se deu 6 meses, apareceu uma vaga, ele lembrou do amigo dele. Daí ele ligou para o amigo dele e falou, olha, apareceu uma vaga para você assim, assim, assim. Daí o amigo dele disse assim, agora não dá, agora eu estou bem. Daí ele falou, e você acha que eu ia te ligar quando você está mal? Esse é o problema. Quando você está na situação do emprego, você não está bem. E naturalmente você não está bem mesmo. E eu falo assim, a pior coisa que tem para um ser humano é você ficar sem emprego. É mesmo. É difícil você levantar da cama. É muito difícil. Mas tem que fazer. Então, se você faz o network quando você está bem, a pessoa vai lembrar de quando você está bem, não quando você está mal. Sim. Então, o network é agora, é ligar para a gente, é tomar café. Quantos alunos batem na tua porta? Reitor, quero falar com você um pouquinho. Cara, só para dizer, tive aula com o professor hoje que foi fantástico. Poucos. Eu fui tomar café com a minha filha sexta-feira. Sentei do lado, a pessoa me cumprimentou, eu cumprimentei, a gente começou a bater papo. E ela falou, você não é meu cliente? E as pessoas confundem, né? Que acham que o cara que faz isso quer ser candidato a vereador, deputado. Só que a pessoa me cumprimentou, ela estava com a filha, eu estava com a minha filha, e conversando, ela falou, você não é meu cliente? Eu falei, não. Você não comprou o carro comigo? Eu falei, não, eu compro com fulana. Ela é minha funcionária. Era a dona da concessionária, que estava tomando café do meu lado. Ela falou, puxa, mas eu lembro de você e tal. Eu falei, olha aí, olha quem são as nossas fontes, quem estão ao nosso lado. Eu falo, a gente perde muito tempo na vida mandando currículo. Né? A gente vai ganhar muito mais tempo se a gente tomar um café. Isso mesmo. E é interessante, né? A gente fala bastante nisso porque, como você falou, né? Muita gente pensa, o que eu vou fazer? Vou dar aula. Achando que para dar aula qualquer um pode dar também, né? Ele acha que não. Fácil. Só falar. Eu tenho aqui só falar. É só falar. Não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Mas muitas vezes você pergunta, mas qual que é o teu propósito? Meu propósito é repassar conhecimento, é ensinar os outros aquilo que eu já aprendi. Beleza, filho. Então tá. Então, por que você não vai para a internet? Por que você não vai para o YouTube e começa a dar aula lá? Opa, mas daí é de graça. Ué, mas não é teu propósito? Isso é propósito, né? Isso é propósito? Entendeu? Dá de graça. De repente, uma hora vão te pagar para isso. Que é o que aconteceu. Já fizemos isso muitas vezes. É verdade. Eu acho que essa é a diferença. Da pessoa pensar assim, uma coisa é o propósito, outra coisa é... Claro, ela tem que ganhar. Mas muitas vezes você pode pensar assim, não, é meu propósito compartilhar conhecimento, então eu vou compartilhar. Está aí as ferramentas para compartilhar. Você não precisa compartilhar só dentro de uma sala de aula. E aí essa é uma pergunta que eu te faço. Você acha que o professor presencial vai ser extinto, vai acabar? Li uma matéria na revista... Educação, não? Não, aquela que a gente comprava na banca. Exame, Veja... De ciência, bem legal. Galileu? Não, mais simples, mais... Não sei, mas já lembro. Eu vou lembrar. Onde você tinha um monte de curiosidade na revista. Sim. E dizia assim, o dia que acabar a escola. Eu falei, pô, que legal, deixa eu pegar isso aqui, né? Vamos pegar o dia que acabar a escola. O dia que acabar a escola, cada um vai fazer as suas coisas. Né? E daí você está lá na fábrica trabalhando e você sabe que tem um cara que trabalha, que é uma beleza com o torno. E daí você olha e fala, cara, esse cara é muito bom no torno. Eu vou trazer meu filho aqui para aprender a lidar com o torno. E daí vem o menino e vai aprender a lidar com o torno. E daí aquele cara que estava mostrando para o aluno, para o menino, como que trabalha com o torno, ele falou, nossa, gostei de fazer isso.
Eu vou chamar mais gente. Daí ele chama o cidadão do lado, ele chama o cidadão do lado, daí de repente ele fala assim, gosto tanto disso que eu vou fazer em casa. Daí ele pega a sala dele, coloca um torno e as pessoas começam a ir lá. O que virou? Escola. Virou escola. E quem que é esse cara? Professor. Nunca vai deixar de existir. Ele pode estar no online, ele pode estar no presencial, ele pode estar em qualquer lugar. Eu falo assim, a gente via a pessoa que faz... Eu falo, exemplo clássico, feijoada. Eu falo, cara, quem sabe fazer a feijoada é mestre. Você pega aquela cozinheira que faz Você fala, cara, como é que pode ter a mão para fazer esse negócio? E ela está te ensinando, ela é professora. Sabe, eu falo assim, a gente tem professores a vida toda, e é mesmo, só não estão na sala de aula. Então, assim, não vai deixar de existir. Ah, mas a gente tem um número menor de professores hoje no presencial. Sim, mas a gente tem muita gente no YouTube ganhando muito dinheiro. Talvez vai acabar aquele professor que acha que o mundo não mudou, Isso. que não acompanhou, não se atualizou, não, vamos dizer assim, não se reciclou. Não entrou numa rede social, como você falou. E se gosta do presencial, vai continuar o presencial, que tem gente que não consegue estudar em AD. Sim. Como tem gente que não consegue mais estudar no presencial. Tem gente que não consegue mais. Não consegue. Então, hoje eu falo, hoje você tem inúmeras possibilidades. Vamos lá, TikTok? É um lugar que eu aprendo muito, eu sempre falo. Subutilizado, né? Se você for ver, é subutilizado. Sim. Você tem ali uma legião de pessoas, de gente ávida pelo conhecimento e não tem gente para oferecer conhecimento. E as pessoas falam assim, você gosta do EAD? Eu falo, se eu compro um eletrodoméstico lá em casa, o que você faz hoje? Você vai ler o manual? Não. Você entra no YouTube e fala como configurar o... Aquilo é o EAD. Ontem eu tive que... O meu controle do meu aparelho estragou, eu tive que comprar outro controle e não estava pareando. Fui pro Google, YouTube, o cara lá mostrou, fiz. Pronto. Entendeu? Então, é impressionante o que te oferece, né? Fred, a gente poderia continuar aqui essa conversa por mais 2, 3 horas falando sobre professor, educação, mas acho que muita coisa que a gente passou aqui serviu, né, para ajudar aquele que quer entrar na docência. Eu queria que você desse seus contatos para a pessoa que, né, o site, como que te segue para saber mais informações, do GPCom, você particularmente. E eu vou te fazer uma última pergunta, mas primeiro passa seus contatos. Então vamos lá. Então, Carlos Frederico de Andrade em todas as redes, tá? Vai chegar lá, vai encontrar. Eu tenho um advogado que tem esse nome, só que ele não tem o de Andrade, né? Eu fiz uma consulta hoje lá, Carlos Frederico, eu queria pegar teu currículo certinho. Que bom que você pegou. Tinha um advogado lá, hein? Que bom que você pegou advogado, que tem outro cara que tem um monte de processo. Então, Carlos Frederico de Andrade nas redes, LinkedIn, tá? LinkedIn tenho bem fácil e também é um contato fácil nosso. GPCom, é GPCom com N. Tá? O pessoal confunde que o M de comunicação, né, de comunicação, mas não é de navio. GPCom, que era grupo de professores e consultores. Só que os consultores não foram para frente, então ficou grupo de professores. Tá? Então, lá tem o meu telefone, tem o meu e-mail, no site do GPCom é bem fácil de me encontrar também. Se você pudesse escrever uma frase numa lousa interativa que jamais fosse apagada, que frase que você escreveria? Você escutou hoje essa frase. Nunca para uma reunião e sempre para um café. Nunca para uma reunião e sempre para um café. E as pessoas acham que você gosta muito de café. Eu não gostava de café. Eu tive que aprender a tomar café. Uma vez eu fui atender um cliente do banco e tive que tomar café frio, forte. E assim, eu olhei e falei assim, não é o café, são as relações. Né? Daí eu fui para o Mato Grosso e eles professor, não é café, aqui é cerveja, porque é muito quente. Você muda conforme, nunca para uma reunião, sempre para um vinho, sempre para uma cerveja, sempre para Então é assim, porque quando você fala, vamos para uma reunião... Já pesa, né? Já fica pesado. Em paralelo também tem um texto que diz assim, ninguém resiste ao abraço de uma criança. Isso quer dizer que se vem uma criança com o braço aberto, você vai abrir o braço. Então, assim, é a questão do tratamento, é a questão da reciprocidade, é a questão de entender, é tratar bem as pessoas. Então, para um café, nunca vão te dizer não. Muito bom. Muito obrigado
aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo até agora. Se quiser me achar, murilo.andrade@unifacer.edu.br. A Unifacer hoje oferece mais de 30 cursos de graduação, modalidade EAD, presencial, mais de 50 cursos de pós-graduação. Se quiser entrar no site lá, unifacer.edu.br, quiser saber mais sobre os cursos, entrar em contato com a gente. Se quiser entrar no Instagram, Murilo Mandrade, estamos lá também à disposição. Muito obrigado, Fred, pela tua disponibilidade. Obrigado, Murilo. E até mais. Abraço. Abraço, pessoal.